Se a casa da sua avó não houver retratos, nunca pergunte o porquê. Escrito por XP9. Férias de verão. Talvez o período mais amado pelas pessoas. Por motivos óbvios, convenhamos. Enquanto alguns repousam na praia, há também quem prefere o lazer em meio à natureza. De qualquer modo, é um breve momento do ano em que se pode relaxar sem preocupações. E como em todos os anos, eu decidi visitar os meus avós. Eles moravam na costa da pequena cidade de Mahone Bay, em Nova Escócia. A casa havia sido reformada no ano anterior. Vovô, um homem velho, porém nada preguiçoso, adquiriu o hábito de trabalhar com carpintaria, logo após sucumbir ao tédio da aposentadoria. Graças aos seus esforços, a casa agora possuía 2 andares e uma pequena cascata que descia da nascente da floresta montanhosa atrás da residência, formando ocasionalmente um pequeno lago no terreno. Eles eram um casal doce e muito querido na região, não tinham conflitos com absolutamente nenhum vizinho, e sempre que tinham oportunidade, faziam caridade para a comunidade local. Em suma, eram ótimas pessoas que levavam uma vida pacífica, por assim dizer, em meio ao silêncio da natureza. Sempre que essa época do ano se aproximava, eu recebia o convite da minha avó e, claro, aceitava sem hesitação. Adorava passar tempo com eles. O calor maternal da vovó aquecia o meu coração por completo. Era como se em seus braços eu pudesse contemplar o que há de mais belo no mundo. Dentre tantas qualidades, acredito que o carinho da vovó sempre se destacava. Ela me mimava e fazia o que fosse preciso para me fazer sentir confortável. Porém, a melhor parte de estar com ela, certamente era quando ela contava relatos do seu passado, enquanto me fazia cafuné. Eu adorava quando seus dedos delicados deslizavam pelos meus cabelos. As histórias de vida que ela me contava normalmente se resumiam a eventos engraçados, outroras tristes e ocasionalmente sobrenaturais. Porém, esses últimos raramente saíam por sua boca. Dizia que tais contos poderiam nos levar a lugares onde até mesmo a mente mais forte poderia oscilar entre a loucura e a lucidez. Não se podia chamar isso de exagero, pois quando ouvia aquelas histórias, eu mal conseguia dormir. Eram tão detalhadas, excepcionalmente reais e vívidas, que eu sentia como se estivesse experimentando aqueles momentos, como se estivesse sendo observado por milhares de olhos demoníacos escondidos na escuridão. Porém, houve um relato da vovó que me aterrorizou mais do que o comum. Era noite, logo após o jantar. Eu subi para o quarto que ela, com todo carinho, havia preparado para mim. Deitei-me e, quando estava prestes a dormir, ouvi um rangido vindo da porta. A vovó entrou e sentou-se ao meu lado, encostando-se na cabeceira. De imediato nada disse. Ficou apenas olhando para a parede à frente dos meus pés da cama. Vovó, tu tá bem? Eu perguntei. Nada. Apenas a sua respiração densa e compassada. Ela olhava como se esperasse algo. Algo que certamente não compreendi no primeiro instante. Alguns segundos se passaram até que seus olhos recaíssem sobre mim. Ah, sabe? Começou enfim. Seu avô dormiu mais cedo essa noite, e eu pensei que você gostaria de conversar. Ah, claro, respondi. Não era incomum vovô dormir tão cedo. Não apenas pela idade, mas porque meus avós por algum motivo não possuíam televisores. Mamãe insistiu para que comprassem um, dizendo que seria bom para ter algo para se distrair da rotina. Porém, eles recusaram. Além disso, curiosamente, não havia nenhum tipo de imagem naquela casa. Sem retratos, sem pinturas, até mesmo os livros não possuíam qualquer ilustração. Aliás, ela nunca me disse nada a respeito. Talvez fosse algum motivo antigo ligado ao seu modo de criação. Eu não sei. Enfim, de qualquer forma, iríamos conversar. Então, decidi perguntar a ela. E talvez eu não devesse ter feito isso. Vovó, comecei. Posso te perguntar algo? Claro, querido, disse ela com a mesma voz carinhosa de sempre. Onde estão as fotos da mamãe de quando ela era criança? Tentei formular a pergunta de um modo que não invadisse tanto seu espaço. Ela me olhou com um olhar que não saberia nomear. Por que a pergunta? Disse agora muito séria. Ah, é que. Não, tá tudo bem. Ela me interrompeu. Abriu um sorriso, porém nada natural. Levantou-se e caminhou até a parede que observava minutos antes. Apontou para ela e disse: Retratos são um portal para ele. Fez uma pausa como quem tenta segurar o choro. Querido, quando eu era pequena, mamãe recebeu uma visita. Lembro-me de que era uma noite de tempestade.
Estávamos na cama quando ouvimos as batidas. Mamãe desceu para abrir a porta e eu fiquei olhando por cima da sacada. Eram 2 policiais. Enquanto eu observava a mamãe conversando com eles, pude apenas vê-la cair de joelhos e chorar como nunca tinha visto antes. Continuei ouvindo a vovó sem fazer nenhuma pergunta. Mais tarde, eu soube do que se tratava. Papai voltava do seu emprego quando colidiu com o caminhão. Infelizmente, ele morreu na mesma hora. Disse a vovó que sentia muito e que ela não precisava continuar. Porém, ela insistiu. Mamãe ficou arrasada e, com o passar do tempo, ficou cada vez mais obcecada. Houve noites em que eu ouvi conversando sozinha em seu quarto, ou pelo menos era o que eu pensava. Certo dia ela chegou em casa trazendo consigo um retrato, não tão grande. Nele havia um nome gravado na moldura: O Homem Sem Olhos. Ela pendurou aquela imagem grotesca na parede da sala. Um homem de pele clara, vestindo um terno vermelho, com o cabelo delicadamente penteado para o lado. No abismo onde deveria ser os seus olhos, havia apenas escuridão, e nas bordas, um vermelho escorria como lágrimas. Sua boca, um sorriso de orelha a orelha. Enquanto vovó dizia isso, sua voz foi ficando cada vez mais rouca. Senti o suor escorrer pela sola dos meus pés. Ela parou novamente. A escuridão do quarto fazia seus olhos parecerem 2 buracos negros à minha frente. Comecei a tremer, principalmente quando um largo sorriso brotou em seu rosto. A vovó não concluiu a história naquela noite, apenas disse: Boa noite, querido. Havia um tom escondido de ameaça na sua voz. Ela caminhou de um jeito desengonçado para fora do quarto, fechando a porta atrás de si. Por baixo dela, eu vi a sombra da vovó, imóvel como se encarasse a madeira. Eu nunca tinha visto fazer algo assim antes. Um grito morreu na minha garganta. Eu encarei aquela sombra até às 3 da manhã. Foi o máximo que minhas pálpebras suportaram. Na manhã seguinte, implorei para que minha mãe me buscasse. E depois daquele acontecimento, nunca mais eu voltei àquela casa. A imagem estranha da minha avó substituiu qualquer lembrança carinhosa que eu podia guardar ainda dela. Porém, o medo começou a se esvair meses depois, quando recebemos a notícia de que a vovó havia falecido em decorrência de um derrame cerebral. Passei semanas me condenando pela minha estupidez. A vovó estava doente, e provavelmente toda aquela crise, aquela noite, poderia ter sido o início da sua doença. A morte, essa inimiga amarga e traiçoeira, nos golpeou como uma facada fria e desonesta, dilacerando nossas almas por completo. Mal tivemos o tempo de respirar após perder a vovó, antes de qualquer ferida começasse a cicatrizar. Ela também levou o vovô, vítima de uma parada cardíaca. Por muito tempo, uma névoa escura pairou sobre nossa família, silenciosa e pesada, como se a própria casa tivesse esquecido o significado da luz. Os 5 anos que se seguiram arrastaram-se como um inverno interminável. Aprender a viver sem a presença dos meus avós foi uma experiência que corroeu silenciosamente a minha alma. Havia sempre algo faltando, principalmente durante as férias de verão. Com o tempo, é claro, a névoa mais densa daquela fase começou a se dissipar. A vida, como sempre, encontrou maneira de seguir adiante, mas a lembrança da vovó permaneceu intacta, preservada em um canto da memória que o tempo, por mais que tentasse, jamais conseguiu tocar. Com o fim do ensino médio, era a hora, enfim, de iniciar a minha vida adulta. Tive uma longa conversa com os meus pais a respeito de uma mudança que eu estava planejando fazer. Porém, com a falta de dinheiro para bancar uma faculdade e um aluguel, eles recomendaram que eu ficasse um tempo na casa da vovó, pelo menos até decidir de fato o que faria da minha vida. A casa estava fechada havia muito tempo, e ninguém da família quis ocupá-la. Era uma ótima oportunidade para dar os primeiros passos da minha vida. Todavia, eu queria ter certeza de que estava fazendo a escolha certa. Então, pedi a chave da casa e viajei até lá para ver como tudo estava. Ao chegar à entrada, deparei-me com uma grama alta, folhas caídas das árvores que bloqueavam o córrego que alimentava o pequeno lago, que agora nada mais era do que um poço seco. Coloquei a chave no trinco, respirei fundo antes de abrir a porta e fui. Ao empurrá-la, uma forte corrente de ar veio me receber logo na entrada, trazendo consigo, além da poeira, lembranças dos bons tempos que vivi naquele lugar. Entrei e dei um giro lento, analisando cada fresta da casa. Ao abrir as janelas, a claridade trouxe cor novamente para aquelas paredes gastas pelo tempo. Subi para o segundo andar, passando a mão pelo corrimão,
Cada degrau era uma lembrança que voltava à vida a cada passo. Visitei o quarto onde costumava dormir. Estava tudo exatamente do jeito em que eu me lembrava. Ninguém da família havia retirado ou vendido nada. Tudo permanecia ali, nos mínimos detalhes. Senti como se a última vez que eu tivesse estado naquele lugar tivesse sido ontem. Ao sair, vaguei pelo corredor até parar em frente ao quarto dos meus avós. Lentamente, girei a maçaneta e entrei. Uma leve tristeza subiu pelo meu peito ao encarar aqueles móveis antigos. Passei a mão por cada vestido dela, por cada perfume, por cada colar. Abri o closet e vi os ternos do meu avô. Meus olhos se encheram de lágrimas. Ao tirar um lenço do bolso para enxugar os olhos, ele caiu no chão. Abaixei-me para apanhá-lo e foi então que eu vi uma caixa encostada bem no canto mais escuro do closet. Puxei-a. Estava bem pesada. Segurei-a por baixo e levei até a cama. Sentei-me e coloquei-a à frente dos meus pés. Desatei a fita que mantinha fechada e abri suas abas. Uma curiosidade tomou conta da minha mente. Fotos? A vovó possuía fotos? Peguei um pequeno álbum e comecei a folheá-lo. A coloração das imagens era um preto e branco, como se tivessem sido tiradas por uma câmera muito antiga. Primeira foto, havia alguém que parecia ser o vovô, jovem. Nunca havia visto ele assim, ou ao menos não me recordava. Ele vestia um terno e parecia estar em uma exposição de artes. Segunda foto, o vovô e a vovó em um cruzeiro. Ela já havia me contado sobre essa viagem. Foi a lua de mel de casamento deles. Pareciam ter a minha idade quando a foto foi tirada. Terceira foto, o vovô com alguns amigos pescando. Quarta foto, a vovó em um clube de tricô. Quinta foto, uma mulher e uma garotinha. Presumi que fossem minha bisavó e minha avó. Coloquei o álbum de volta na caixa e retirei uma velha vitrola. Estava empoeirada. Assoprei-a e apertei para ligar o disco que já estava ali. Espantei-me ao perceber que funcionava perfeitamente, mesmo sem saber há quanto tempo eu permanecia guardada. Posicionei a vitrola sobre a penteadeira e voltei à caixa. Com o reflexo da luz, algo chamou a minha atenção. Um porta-retrato virado ao contrário. Peguei-o e já no verso havia algo escrito, porém apagado demais para ser lido. Então, apenas o virei. Assim que fiz isso, um frio percorreu toda a minha espinha. Soltei o quadro imediatamente. Memórias invadiram a minha mente de forma instantânea. Aquele era o retrato que a vovó havia mencionado na última vez que a visitei. Gravado na parte inferior estava escrito: O Homem Sem Olhos. Afastei-me na hora. Puxei o celular e liguei para minha mãe. Com as mãos trêmulas, mal conseguindo segurar o aparelho. Atende! Atende! Eu murmurei para mim mesmo, sem tirar os olhos do objeto do chão. Alô? Uma voz ecoou do outro lado. Mãe! Mãe! Sou eu, mãe! Falei tropeçando nas palavras. Filho, o que foi? Ela perguntou. Mãe, a vovó já te mencionou alguma coisa sobre fotos? Filho? Alô? Mãe, consegue me ouvir? A ligação falhava. O sinal ia e voltava. A ligação está ruim, Você está me ouvindo? A ligação caiu. Meu estômago revirou. O som de moedas caindo no chão veio do andar de baixo. Com o corpo rígido, olhei para a fresta da porta em direção à escadaria. No fim do corredor, nada. Esperei alguns minutos e nada aconteceu. Olhei para trás e o quadro ainda estava no chão. Peguei uma escova de cabelo sobre a penteadeira. Era a única coisa ali. Caminhei quase rastejando pelo corredor e olhei de cima da sacada. 2 moedas estavam perfeitamente posicionadas, lado a lado, no chão da sala. Desci as escadas quase caindo por causa das pernas bambas. Estou armado! Gritei na esperança de que se houvesse alguém ali, sentisse ao menos medo de mim. Quase imediatamente me julguei pela estupidez daquilo. Olhei para a copa, depois para a cozinha, apenas para ter certeza que estava sozinho. Voltei para a sala, abaixei-me e peguei as moedas. Não eram moedas comuns. Havia uma coruja gravada em cada uma delas, e ao lado as siglas A-O-I. Eu coloquei elas no bolso. O som de uma das portas rangeu no andar de cima. Mas que porra é essa? Eu pensei. Levantei-me do chão, agora impaciente, e caminhei até a escadaria novamente. Quando coloquei o pé direito no primeiro degrau, ouvi batidas vindo da porta principal. Suspirei, passando a mão pelo rosto. Ok, tá tudo bem, eu disse a mim mesmo, antes de ir até lá. Olhei pelo olho mágico. Era uma mulher idosa.
Sim, eu a conhecia. Era uma das vizinhas da vovó. Eventualmente, elas tomavam chá juntas enquanto jogavam conversa fora. Ela sempre dizia a mesma coisa pra mim. Está crescendo, garoto. Enquanto apertava as minhas bochechas. Abri a porta. Ah, olá. Ela me olhou séria e disse. Não suba lá. O quê? Eu respondi sem entender. Ela repetiu com firmeza. Olha, você não pode subir lá, garoto. Venha. Ela me puxou pelo braço. Não, espera! Eu disse. Que isso? Te explico depois. Antes você precisa sair daqui. Agora! Assustado, eu deixei que ela me guiasse. Seguimos por uma trilha na floresta, estreita e escura. Ainda assim, consegui ver à distância uma luz. O que é aquilo? Eu perguntei. Sinto muito, garoto. Foi a última coisa que eu vi antes de desmaiar, após uma forte pancada na cabeça. Acordei com a visão turva, ainda embaçada. Olhei ao redor e percebi que havia pessoas. Muitas pessoas. Eu tentei me mover, mas estava amarrado. Mas que droga! Quem são vocês? Perguntei. Alguns segundos se passaram até que minha visão voltasse por completo. E foi então que vi. Eram os vizinhos dos meus avós. Não apenas vizinhos, também meus primos, meus tios e meus pais. O quê? Meus pais? Que porra é essa, mãe? O que tá acontecendo aqui? Eu perguntei. Um homem se aproximou, um dos vizinhos. Eu sinto muito, garoto. Lamento que as coisas tenham acontecido assim. Disse com aquela voz típica de locutor de merda. Seus avós e seus pais certamente fizeram um ótimo trabalho. Do que porra você tá falando, seu desgraçado? Me solta agora mesmo! Não, garoto. Eu não posso te soltar. Demorou muito tempo até que tivéssemos o corpo perfeito para o ritual. Ritual? Não. Isso não pode ser real! Minha mãe do outro lado falou com a voz calma e sádica. Filho, o homem sem olhos precisa de você para que ele possa enfim se libertar. Ele vai mudar as nossas vidas, filho. Não era isso que você sempre sonhou? Que seus pais realizassem seus sonhos? Hoje vai acontecer. Tomado pela fúria, eu gritei. Vai se fuder, sua desgraçada! Eu desejo que todos vocês queimem no inferno! Um vendaval se formou. Raios cruzavam o céu. As árvores tombavam violentamente para todos os lados. Está na hora, disse o homem colocando a mão no meu bolso e retirando as 2 moedas. Ele se aproximou lentamente, posicionando-o sobre os meus olhos. Como eu disse antes, desculpe, garoto, mas precisamos de você. Ele precisa de você. Ele vai se libertar e o seu corpo será a residência dele. Eu me debati, mas foi inútil. Assim que as moedas tocaram meus olhos, senti uma queda, como se estivesse despencando no próprio limbo, até que de repente tudo fez sentido. Eu me vi dentro de uma caixa. Sim, agora eu entendo. Eu estou dentro daquele maldito retrato. Existem perguntas que não devem ser feitas. Nem todas as respostas foram feitas para serem ouvidas. Infelizmente eu percebi isso tarde demais. E agora, eu pago o preço da minha maldita curiosidade. Mas estou esperando outro curioso, outro desavisado. Se você encontrar um quadro de um homem sem olhos, olhe para dentro daquele vazio, encare aquele maldito abismo e se pergunte, quem é ele? Pois somente assim eu poderei me libertar. E não se preocupe, eu cuidarei muito bem do seu querido corpo.